Olá, meu amigo telespectador, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo informações e o melhor para vocês que estão aí em casa. E hoje nós temos um assunto muito importante para tratar aqui no programa e nós queremos que vocês fiquem ligadinhos aí nas informações que nós estaremos passando. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Fernando Monteiro, uma figura assim que todo mundo na cidade já conhece, então já sabe aí as informações que serão passadas a respeito do assunto em questão, que é sobre as anemias. O que você precisa saber sobre anemias? Então, a gente vai aqui ter um bate-papo aqui agora, daqui por diante. Então, fiquem ligadinhos aí, não é isso, doutor Marcos? Olá, telespectador, mais um programa Missão Saúde na TV, todo preparado para você, para sua família, para os profissionais de saúde também. E hoje no programa, com muita alegria, assim como todos os convidados que chegam aqui, mas para nós também é uma honra receber hoje o Dr. Fernando Monteiro, um médico bastante conhecido, não só em Marabá, na região toda aqui, tem o respeito da Sociedade de Medicina, dos amigos, dos colegas, dos médicos e também dos pacientes também. Dr. Fernando, conte para o nosso telespectador um pouco da sua história aqui em Marabá, onde formou, quando veio para cá. Os pacientes já lhe conhecem, mas aí os telespectadores estão curiosos aí para saber um pouco mais da sua história. Bom dia aos telespectadores aí do programa Missão Saúde. Agradecer a gentileza do convite. Me sinto muito honrado nesse momento de estar participando desse programa. Programa que a gente sabe que tem uma audiência muito grande, uma penetração realmente em todas as classes, né? Eu tenho a oportunidade de acompanhar os domingos, é uma coisa muito gostosa a gente assistir e acaba ganhando algum conhecimento. Eu tenho um pouco de tempo aqui em Marabá, eu cheguei aqui em janeiro de 84, como médico, né? Eu formei na Universidade Federal do Pará em 82, fiquei 2 anos no Rio de Janeiro fazendo residência e depois vim para Marabá. E estou até hoje aqui, já trabalhei em vários órgãos, fui médico da FUNAI, trabalhei na Fundação CESP, fui médico da prefeitura durante muitos anos, já me aposentei, né, pelo CTA lá. Estou desde 2006 no EMOPA, fui gerente lá durante alguns anos. Hoje estou como médico lá e exerço também a clínica médica aqui em consultório. Essa é mais ou menos a nossa trajetória aqui em Marabá. E a gente, como tem esse tempo que a gente trabalha como clínico lá no EMOPA, acabou adquirindo alguma experiência na área do sangue, né? O pouquinho que a gente sabe, a gente espera dividir com vocês aqui nesse programa. Gente, uma coisa interessante, doutor Fernando, é a humildade da pessoa, né? Adquirir um pouquinho de conhecimento. Vocês não têm noção, não, viu? Do que ele sabe, do que hoje a gente vai estar aqui só pincelando aí um pouquinho desse conhecimento que ele vai estar compartilhando com você, telespectador. E para a gente iniciar aqui o nosso hall de perguntas, o nosso bate-papo, porque na verdade é um bate-papo, eu já gostaria que o senhor, doutor Fernando, falasse para a gente de uma forma geral o que é anemia, na verdade. Só para a gente começar a introduzir aí o assunto, né, para o nosso telespectador. Ótimo. Olha, para início de conversa, a gente tem que esclarecer que a anemia não é uma doença. Ela é sempre consequência de alguma coisa, tá certo? E o conceito que se tem de anemia é a diminuição do número de hemoglobina. O que é hemoglobina? É um pigmento do sangue que tem uma função muito importante. É ele que vai lá no pulmão, pega o oxigênio, leva para os tecidos e pega o gás carbônico que traz, que a gente chama de hematose. Então, quem faz isso são as hemoglobinas. E ela é o nosso norte para falar de anemia. Então, a gente considera anemia quando uma pessoa tem, se for mulher, uma hemoglobina abaixo de 12, se for homem, uma hemoglobina abaixo de 13. Então, abaixo desses valores, a gente considera uma pessoa com anemia. Portanto, para a gente dar um diagnóstico de anemia, há sempre a necessidade de um exame de sangue, que se chama hemograma, onde a gente vai ter a base de ver qual é a quantidade de hemoglobina do paciente, com outros parâmetros, como hematócrito e outros, para a gente poder, então, fazer o diagnóstico de anemia. Então, às vezes, as pessoas que vai no EMOPA, principalmente, estranham um pouco. A gente tem aquela questão na consulta, você já faz uma ideia, um diagnóstico, mas nós, que trabalhamos com o sangue, sempre nossos atendimentos, os nossos diagnósticos sempre estão atrelados a, pelo menos, o hemograma. A gente precisa do hemograma para poder dosar os valores
dessas substâncias que eu falei para a gente poder dar um diagnóstico de se tem ou não anemia. Até para ter um norte, né, doutor? Certamente, porque assim, existem vários tipos de anemia, tá? A gente, é bom esclarecer já que nem toda anemia é por deficiência de ferro, embora seja a mais comum. Existem anemias muito raras, inclusive, né? Existem anemias graves, que as pessoas já até nascem com doenças que levam à anemia, enfim. É um capítulo da medicina, né, só as anemias. Interessante, doutor. O senhor começou falando aí a respeito que anemia é um termo genérico, na verdade, mas que se reporta a várias situações. Até quando a Darmina falou o tema do programa, eu disse, não, será que eu vou falar como maranhense que sofreu algumas anemias da vida aí? Meus parentes maranhenses querem me matar. Quando eu brinco com maranhense, quando eu falo alguma coisa do Maranhão, eles querem... Não, o Maranhão não é assim não, mas é só brincadeira. Você começou falando a respeito de anemia, que não é só um tipo, na verdade, de anemia. Tem como explicar para o telespectador as anemias, as mais frequentes, o que decorre de que essas anemias, para que o telespectador tome conhecimento sobre a anemia e os tipos dela que podem ser encontrados? Olha, quando a gente vai atender um paciente com anemia, a primeira coisa que a gente tem é o que eu chamo de raciocínio da caixa d'água. Se você tem uma caixa d'água, está caindo água e ela não enche, o que eu vou pensar? Que deve ter algum vazamento. Então, a primeira coisa que a gente, ao fazer uma anemia, a gente tem que pensar é se não há perda de sangue, né? Perdas naturais. Que perdas são essas? Você pode perder sangue pela urina, você pode perder sangue pelas fezes, as mulheres perdem pela menstruação, que é uma causa importante de anemia, né? E às vezes você pode até perder anemia, perder sangue de uma forma indireta, que são através das parasitoses, né? No passado, elas tiveram um papel muito importante na anemia, porque haviam crianças multiparasitadas e esses parasitos eles se habitavam normalmente na luz do intestino e lá faziam uma grande absorção de ferro, levando à anemia. Existe até uma doença, uma história famosa, uma coisa mais antiga, não sei se os jovens têm, uma doença do amarelão, que é o jacatatu, tem toda uma história, né? Era disso que ele estava falando, doutor, lá do Maranhão. Né, em cima dessa questão. Então, a gente primeiro analisa isso, quer dizer, o paciente não está perdendo sangue, então você faz. Depois, a gente vai ver que como a anemia depende dessa substância chamada hemoglobina, e hemoglobina ela é uma molécula que ela é renovada a cada 120 dias. Olha, então, se eu renovo, se eu faço alguma coisa, eu preciso de quê? De matéria-prima para fazer aquilo ali, né? Então, por exemplo, se eu me proponho a fazer caneta, eu preciso de matéria-prima para fazer as canetas. E com a gente não é diferente. Então, aí a gente vai analisar qual é a matéria-prima da hemoglobina. É o ferro, a reserva de ferro, que a gente chama de ferritina, tá? E existem outros, que é o ácido fólico, a vitamina B12, que também ajudam na formação dessa hemoglobina. Então, a gente vai fazer essa investigação, tá certo? E, depois disso, a gente tem que investigar, então, as anemias que são anemias hereditárias, ou seja, existe algum tipo de doenças que a gente chama de hemoglobinopatias, ou seja, doenças da hemoglobina, que são doenças que normalmente o indivíduo já nasce com ela e que vai ao longo da vida cursar com essas doenças. Entre elas, a mais famosa, a mais conhecida, chama-se anemia falciforme. Anemia falciforme porque as hemácias lembram a forma de uma foice, né, e passa por um processo chamado de falcização. Então, é mais ou menos assim, a hemácia ela é um disquinho bicôncavo. A gente até compara que existe um biscoitinho que vende nas padarias, que é redondinho e tem uma goiabinha no meio. Tem aquele disco bicôncavo, parece aquele biscoitinho, é massa redonda, e elas deslizam quando vão no sangue uma na outra. Então, por uma alteração, por um defeito da hemoglobina, existem pessoas que essa forma arredondada sofre uma deflexão e as hemácias passam a ter o formato de uma foice. Então, como ele tem o formato de uma foice, há uma destruição grande dessas células. Essas células em forma de foice, ao passar no sangue, elas podem encostar uma na outra, fazendo uma vasoclusão, e isso gera dores intensas. Os pacientes sofrem muito com essas vasoclusões, e são pacientes que precisam estar tomando sangue com muita frequência, às vezes, depende um pouco do tipo genético da anemia falciforme, para ver. Fora a anemia falciforme, nós temos a mais famosa, que é a anemia ferropriva.
Temos também uma outra doença chamada talassemia, que é também uma doença com defeito da hemoglobina, uma hemoglobinopatia que também cursa com anemia. E depois nós temos anemias, podemos ter a anemia por destruição das hemácias, é uma anemia hemolítica, há uma destruição das hemácias. Temos algumas formas raras, como a anemia de Fanconi, a doença de Blackmon, de Diamond, que é um outro tipo de anemia mais raras que tem. Enfim, nós temos uma série muito grande de anemias. Mas acho que, assim, de interesse do público é falar um pouco mais da anemia ferropriva, porque é a mais comum e é a que a gente vê mais no dia a dia. Embora seja importante saber que nem toda anemia é ferropriva e, portanto, nem toda vez que a gente pega um paciente de anemia, você já deve de cara ir prescrevendo sulfato ferroso para esse paciente. Era bom fazer uma análise, um estudo preliminar, para depois, então, você tendo realmente a certeza que se trata de uma anemia por deficiência de ferro, para você prescrever a medicação mais adequada. De fato, o senhor falou aí o nome de vários outros tipos de anemia, né, que existe. Eu acredito que existe até mais, né, doutor? Se fosse aqui falar que todas as anemias que existem, né, a gente ia passar o programa discutindo só os tipos, né, na verdade. Mas, doutor, quais os sintomas mais comuns que o paciente pode vir a sentir ao ter anemia? Olha, veja só. A anemia é uma doença que a gente falou, que é diminuição do número de hemoglobinas no sangue. E eu falei para você que a hemoglobina, ela leva o oxigênio e traz o gás carbônico, né? Então, eu costumo até explicar para meus pacientes da seguinte forma. Imagina que eu abri um restaurante lá em Tupiranga e resolvo mandar os insumos para o restaurante e depois a louça suja, o resto de comida, volta para cá. E eu me aproveito do rio para fazer isso. Então, pego uns barcos, comprei 100 barcos, por exemplo, e os barcos levam os insumos e trazem a louça suja e o resto de comida. O que vai acontecer se, de repente, dos meus 100 barcos, eu perder 30, 40 barcos? Eu vou ter que 60 barcos vai ter que fazer o trabalho de 100, então eles vão trabalhar mais, não é isso? Então, mal comparado é assim. Então, quem seria o barquinho? A hemoglobina. Se eu tinha 12 hemoglobinas em cada ml de sangue e elas faziam para fazer esse trabalho, e eu começo a ser diminuído 8, 9, 10, elas vão ter que trabalhar mais. Bom, por onde é que a hemoglobina viaja? Pelo rio. Quem é o nosso rio? O sangue. Então, para ela poder fazer mais viagens, ela vai ter que andar mais rápido. Para ela andar mais rápido no rio, quem é que comanda o caminho do rio? É o coração. Então, o coração vai acelerar para o sangue trabalhar mais rápido, para as hemoglobinas fazerem mais viagens, porque eu tenho menos hemoglobinas para fazer o trabalho daquelas que não têm. Então, na medida que a anemia vai avançando, a gente observa o paciente fica cansado, ele começa a faz algum esforço, ele fica bastante cansado, porque quando ele precisa de hemoglobina, ele tem que acelerar, então pode ter taquicardia, o coração vai acelerar, quando o coração acelera, o pulmão vai junto, então ele respira, fica mais ofegante, né? E aqueles sintomas clássicos, você vai ver que a diminuição, como tem menos hemoglobina, o organismo faz um mecanismo de sequestro, então ele tira sangue de parte menos importante para garantir para os órgãos nobres, então a pessoa vai ficando pálida, aquele paciente que é a famosa palidez cutânea mucosa, você baixa os olhos para ver a mucosa do paciente, estão bem pálidas, as mãos, enfim. Mas a astenia, que é uma moleza, o paciente vai tendo moleza, então esse cansaço fácil, o coração acelera mais, o paciente se queixa, às vezes você chega o paciente, doutor, quando eu ando eu canso, meu coração fica acelerado, eu fico ofegante, às vezes você vai, só de ver chegar um paciente com palidez cutânea mucosa, ele chega com falta de ar, puxando o fôlego, às vezes você já dá o diagnóstico. Olha, isso vai medir a hemoglobina, está baixa, 5, 6, então está muito deficiente, e a gente acaba dando um diagnóstico até facilmente, só de ver o paciente. Gente, essa dinâmica do doutor Fernando é essa mesmo aí, viu? Ele fala igual um professor, né? Sei que vocês estão observando aí. Inclusive, ele já, quando a gente chega lá no Hemocentro, no Hemopa, né, aqui de Marabá, eu já tive o prazer de assistir palestra com ele, assim. Então, é muito bacana. Você consegue entender o que, de fato, é o processo, como que funciona. É muito legal. E vocês não saiam daí. Nós já estamos encerrando aqui o primeiro bloco, que passou super rápido, muito rápido aqui. Eu só aqui, assim, ó, de boca aberta aqui, escutando o doutor Fernando falar. Mas fiquem ligadinhos aí, que já Missão Saúde na TV volta com mais informações para vocês.